Então, na ação penal 505-30-13-30, depoimento da senhora Maria Cláudia de Vasconcelos Batista Medeiros. A senhora me ouve, senhora Maria Cláudia? Sim, senhor. Senhora Cláudia, a senhora foi chamada como testemunha de defesa nesse processo. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Senhora Cláudia, eu vou advertir a senhora que a senhora, como testemunha, tem um compromisso de dizer a verdade. Se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. As perguntas da defesa. No microfone, por gentileza. Mas isso ficou gravado, assim? Não. Não? Então eu vou, assim, vai ficar registrado na ata? Como é que... Na ata. Tá. E, inclusive, o fato do Ministério Público, a afirmação do Ministério Público vai fazer as perguntas. Vai ficar registrado na ata também, né? Sobre o... então tá bom. A testemunha, inclusive, é da defesa, a gente aqui, doutora, a gente pedido aqui... de suspensão de auditiva de Não, é só porque eu achei assim, estava tudo sendo gravado, então eu não me preocupei em... Tá, qual que é a pergunta? Testemunha? Eu vou começar as perguntas para a testemunha no exato momento que Vossa Excelência me der. Eu já dei a palavra. Perfeito. Senhora Cláudia, boa tarde. Boa tarde. A senhora trabalha onde? Na Câmara. Liderança do governo da Câmara. A senhora trabalha na Câmara desde quando? Desde, acho que 2005. A senhora pode relatar onde a senhora foi lotada na Câmara? Brevemente. Olha, eu fiquei um tempo no gabinete do deputado Eduardo Cunha. Depois eu fui lotada em algumas comissões técnicas da casa, entre elas Comissão de Minas e Energia, Comissão de Fiscalização... A senhora só pode dizer os períodos, se possível? Se a senhora não souber, eu posso... Eu não tenho muita certeza, não. A primeira foi a Comissão de Justiça. Uhum. Foi em 2008, eu acho. Foi de 2007 a 2019? 2009, por acaso? Pode ser, acho que sim. Eu não tenho muita certeza das datas, não, mas eu acho que é mais ou menos isso. E depois a senhora foi para onde? Eu acho que foi a Comissão de Minas e Energia, depois Comissão de Fiscalização e acho que depois Viação e Transportes por 2 anos. A senhora ficou na Comissão de Minas e Energia de 2009 até quando? Foi um ano, acho que foi 2009 até 2010. Depois fui para a Comissão de Fiscalização. E a senhora foi ficou lá de 10 a 1 ano. E na CVT, 2 anos. Não sei, acredito que de 2011 a 13, eu acho que foi isso, se não me engano. Depois eu fui para a liderança do PMDB, depois para a presidência da Câmara e depois da liderança do governo na Câmara. A senhora atualmente está lotada, a senhora falou no início, a liderança do governo? A lotação atual, a liderança do governo na Câmara. Quem colocou a senhora nas comissões? Foi o Eduardo Cunha? Intermédio do deputado Eduardo Cunha, ele que me indicou. Nas comissões a senhora trabalhava com os presidentes? Eu saí do gabinete e fui para as comissões técnicas, atendia os presidentes, tinha comissão que até trabalhava nos plenários dessas comissões, atendia os membros das respectivas comissões, continuei a atender o deputado Eduardo Cunha, tinha um grupo que demandava muito, que era o grupo do Rio, do PMDB do Rio, e algum parlamentar que chegasse lá e pedisse alguma coisa no âmbito do processo legislativo, tinha que ser feito. Em 2011, quando a senhora estava na Comissão de Viação e Transportes, o presidente era o deputado Ezequiel, a senhora se recorda? Olha, foram 2 presidentes. Eu acho que o Edson Ezequiel foi o primeiro, depois foi Edson Ezequiel e o Washington Reis.
os 2 parlamentares que foram os presidentes. Se não me engano, o deputado Ezequiel foi o primeiro. Acredito que tenha sido em 2011 mesmo. A senhora auxiliava os demais deputados da bancada do Rio? Acho que a senhora até mencionou isso, só para esclarecer. Sim, exato, sim. A senhora, mesmo depois de deixar o gabinete do Eduardo, usava o login dele para acessar a Câmara? Essa história do login, quando eu entrei para a Câmara, fui indicada para trabalhar com ele, lá tinha essa cultura de usar o login do deputado. Eu e o pessoal que trabalhava lá também usava, mas era a área administrativa, eu era a área legislativa. Depois que porque assim, o login de parlamentar, ele tem uma permissão mais ampla do que o de servidor. No caso de servidor, que o servidor usa o ponto próprio, tem umas permissões que a gente não consegue usar, por exemplo, autenticar documento. Quando eu tive uma dificuldade, quando eu estava na liderança do PMDB, eu só conseguia autenticar documento no login do então líder, que era ele. Como a liderança ficava de frente para o plenário, se eu quisesse autenticar, até tentou, eu lembro que foi pedido, hoje mudou o nome, mas na época era CENIM, o Serviço de Informática, instalar o autenticador lá para os servidores poderem autenticar, e isso não foi permitido, porque eles diziam que só podia fazer nos gabinetes parlamentares. Quando eu estava com uma urgência, por exemplo, o gabinete já estava fechado, era tarde da noite, eu precisava de autenticar algum documento, se eu não usasse o login do deputado, eu não conseguia autenticar, porque o meu ponto próprio não fazia isso. Não tinha permissão para fazer isso. O login de parlamentar tem uma permissão mais ampla. E quando eu entrei no gabinete, já me foi dada essa orientação, que nós usaríamos o login dele, para poder ter, com consentimento dele, lógico, para poder ter acesso a determinadas permissões que nós não teríamos com o uso do ponto próprio. Isso é uma cultura na Câmara. Então pode-se dizer que era normal os assessores usarem os logins dos deputados? Sim, com certeza. Por conta das razões que você falou, né? É porque assim, por exemplo, não é que no ponto de servidor, lógico, se eu estou com o meu ponto, vou explicar mais ou menos para vocês entenderem. Se eu estou com o meu ponto e vou para uma comissão ao lado, por exemplo, e tem um computador no login lá de um outro servidor, amigo meu, eu falo assim, amigo, eu posso redigir um documento? Ele, não, claro, ele vai lá, loga para não precisar desbloquear o dele para eu logar no meu, e eu posso redigir um documento no login dele. Às vezes acontece, pode acontecer de ter algo feito no login de outra pessoa que eu digo servidor, mas não é tão comum. Ou, por exemplo, um servidor está com a senha bloqueada, pede o ponto do colega para poder fazer aquele trabalho urgente ali naquele momento, mas não é comum, não é usual. De servidor, cada servidor tem o seu ponto próprio. Agora, com relação a parlamentar, a cultura é diferente. Os parlamentares, eles têm uma carteira, nós servidores temos matrícula, eles têm uma carteira e tem um login. Isso aí é gerenciado, é administrado pelos seus respectivos gabinetes. Tem a parte administrativa deles lá nos gabinetes e assim, a parte legislativa toda é feita no login dos parlamentares. Certo. Por exemplo, para gerenciar, vou dar um exemplo assim, a parte administrativa. Para quem administra lá o login do deputado no gabinete, ter acesso à margem consignada do parlamentar, as coisas pessoais dele, geralmente os chefes de gabinete é que usam isso e fazem a administração desse login para o parlamentar. Alguma vez Eduardo Cunha entrou no sistema usando o login dele, Eduardo Cunha? Ele sabia qual era o login dele? Olha, eu tenho certeza que não. Ele, qualquer parlamentar lá, eu tenho isso aí, eu tenho certeza. Se você perguntar qual que é o login, não vai saber nem qual é. Eles sabem que tem uma matrícula, que tem o deles não é ponto, né? É uma carteira.
Cada um tem a sua carteira parlamentar. Mas isso é administrado pelos seus respectivos servidores. A denúncia, ela fala de um requerimento da deputada Solange Almeida, cujo acesso para preparação teria sido dado com o login do deputado Eduardo Cunha. Existe uma prova técnica de que esse acesso teria sido dado a partir da estação da Comissão de Viação e Transportes. A senhora foi responsável por esse acesso? Lembrando que a prova fala da Comissão de Viação e Transportes. Eu não tenho como dizer que eu sou responsável, porque eu não tenho lembrança desse requerimento. E qualquer outro requerimento que me for perguntado por mérito, por assunto, eu não vou lembrar, porque isso era uma atividade contínua minha. Assim, ainda mais naquela época que eu trabalhava em comissão, requerimento era a proposição mais comum. Mas se está no login do deputado, é possível que eu tenha redigido esse requerimento. E sabe dizer quem mais usava o login do deputado? Na comissão, né? Na Não, o gabinete dele também usava. Eu usava, que eu tenha conhecimento, eu usava, e o gabinete parlamentar também usava. Com consentimento dele. Mas na estação de trabalho da Comissão de Viação e Transporte, mais alguém usava esse login? Olha, eu acredito que eu saiba, não. Bom, então é possível dizer que se houve o acesso... Oi, perdão. A senhora falou alguma coisa? Não, pode falar. Pode falar. Se houve o acesso do login do deputado nesse ano de 2011, partindo da estação da Comissão de Viação e Transporte, foi a senhora. É possível tirar essa conclusão? É possível que eu tenha redigido, até porque a deputada Solange, ela demandava. A deputada Solange demandava. Eu não tenho essa lembrança, eu não posso dizer, eu não posso afirmar isso. A deputada Solange me pediu para fazer esse requerimento porque eu não tenho lembrança disso. Mas a deputada Solange era uma deputada que demandava e eu usava o login do parlamentar. Eram muitos requerimentos. A deputada Solange Almeida era suplente e nessa condição ela tinha uma assessoria limitada ou era uma assessoria igual à do deputado que não suplente? Quer dizer, o titular era o Rodrigo Beto. O suplente tem uma condição bem precária. Assim, o suplente é uma confusão porque nem sempre ele tem direito a funcionário, tem que negociar com o titular. Então, assim, eu me lembro, eu não me lembro exatamente quando, mas eu me lembro que a deputada Solange, na época de suplência, ela demandava até mais. A senhora se recorda se alguma vez o deputado Eduardo Cunha pediu à senhora que fizesse um requerimento, porém em nome da deputada Solange? Olha, eu não tenho essa lembrança. É igual eu afirmei anteriormente. Eu não tenho lembrança disso. A senhora lembraria desse fato? A senhora lembra de algum momento de ter pedido, falou assim, faz esse requerimento, mas coloca o nome da Solange. A senhora lembra disso? Aconteceu isso? É isso que eu estou falando para o senhor. Esses requerimentos, assim, por assunto, eu não lembro, não tenho essa lembrança. Não, nem desse requerimento. Minha pergunta é diferente. Se o deputado Eduardo pediu para fazer um requerimento, colocando o nome da deputada Solange. A senhora se recorda disso ter acontecido? Não. Não, né? Não tem essa lembrança. Bom, esse fato foi divulgado, né? Depois da divulgação desse fato, houve mudança nas regras da Câmara para normatizar a utilização de logins? A senhora sabe disso? Tem o ato 6 de maio de 2015, o ato 25, a senhora tem conhecimento disso? Eu me lembro que houve um regramento na época então, ele era presidente, né? Eu me lembro que, por causa dessa confusão aí, houve um regramento, um ato da mesa. Um ato da mesa, não lembro o nome, e não participei dessa reunião, porque essa reunião, quem participou foi o pessoal da área administrativa da casa. Mas eu me lembro que houve um ato da mesa estipulando regras para o uso dos logins de parlamentar. Não sei se na prática foi modificada alguma coisa,
mas tem um ato da mesa regulamentando isso, sim. Bom, é só fazer uma observação aqui, uma pergunta. É porque consta no processo que só no ano de 2011 houve 120 acessos com o login do deputado Eduardo Cunha a partir de citação da Comissão de Viação e Transporte. Desses 120 acessos, em 29 o deputado Eduardo não estava na Câmara no dia do acesso. Em 73 o deputado Eduardo Cunha chegou à Câmara após o acesso, ou seja, não estava na Câmara. Isso se deve ao fato da senhora usar esse login e o deputado não precisar não estar na Câmara na hora? É por isso? Não, mas... A senhora entendeu a minha pergunta? É porque... Entendi, você está falando que o login foi usado sem o deputado estar na Câmara, mas ele não usava o login dele. Certo, então ele não precisava estar na Câmara. Eu não tenho certeza, nenhum deputado, olha, eu desconheço, eu nunca vi. Eu nunca vi deputado usar login. Era irrelevante, então, ele estar ou não na Câmara e o login dele podia estar sendo usado pela senhora na Comissão de Viação e Transporte. Sim. Isso aí é fato. Sem mais perguntas. Outros defensores têm indagações? Boa tarde, Maria Cláudia. Boa tarde. A senhora referiu que assessorava a bancada do PMDB do Rio de um modo geral. A senhora também chegou a assessorar em algum momento a deputada Solange na época? É igual eu afirmei, a deputada Solange pedia, ela demandava, principalmente, eu não lembro o ano, não lembro a época, mas ela pedia, também não me lembro o que foi pedido, assim, por mérito, por assunto, mas ela demandava. A senhora também referiu que não recorda dos requerimentos. A senhora se recorda em alguma oportunidade que a Solange tenha feito sustentação oral na comissão referente a algum requerimento? Eu não ficava muito no plenário da comissão. Essa comissão aí foi a comissão... De fiscalização. Esse requerimento especificamente foi a comissão... De fiscalização financeira e controle. Em 2011. Pois é, eu não ficava nessa época muito nos plenários. Uhum. Dessa comissão eu não ficava muito em plenário. Então não tenho lembrança. Em algumas comissões eu até participava das reuniões. Uhum. Em outras não. Okay. Eu não me recordo desse requerimento. Como eu falei, requerimento por mérito, como era muita demanda, e era uma proposição comum, né? Às vezes os parlamentares chegavam lá e falavam assim, olha, só levavam o requerimento até pronto e falavam assim, só coloca dentro da técnica legislativa. Entendeu? É impossível, não tem como lembrar assim, requerimento por assunto. Para mim esse requerimento é como um outro qualquer. Eu não tenho lembrança. Então, pelo que a senhora diz, o deputado Eduardo não teria também como saber o objeto de requerimentos que eram feitos, muitas vezes podendo se utilizar do login dele? Não, porque o que acontece? Nessa época aí, eu acho que ele era vice-líder. Ele tinha consentimento que o login dele era usado e ele falava, atenda os deputados que pediram, ele pedia para atender. Entendeu? O pessoal da bancada do Rio pedia muito. Se o deputado Eduardo tinha que ter algum conhecimento prévio quanto aos requerimentos. Perdão, não entendi. Se o deputado tinha que ter algum conhecimento prévio antes que fosse feito algum requerimento com login. Olha, requerimento é uma proposição legislativa. Eu não vejo... Não. Ele dá autorização para usar o login. Ok.
e atender os deputados para fazer projeto de lei, parecer, que é tudo dentro do processo legislativo. Eu não... Senhora Cláudia, a Comissão de Viação e Transportes, ela... E não só essa, mas as outras comissões que a senhora trabalhou, elas tinham uma destinação para alguma bancada específica? Bancada do Rio? Tinha. Bancada do Rio. Ah, então a Comissão de Viação e Transportes, ela tinha essa... Geralmente eu ficava em cargos da bancada do Rio, que o deputado ficava. Entendeu? Certo, para esclarecimentos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, senhor, tudo bem? Com esclarecimentos rápidos do Ministério Público, a senhora então conhecia bem o senhor Eduardo Cunha e a senhora Solange Almeida? Conhecia. E os dois eram próximos? Como é que era o relacionamento dos dois? Olha, próximos. Bom, Na Câmara eles se encontravam nas comissões, não sei o que seria próximo. Eles não eram do mesmo partido, do mesmo estado, não compartilhavam a mesma diretriz ideológica, não, inclusive um não usava o login do outro para requerimentos, como a senhora falou. Ela é indutiva. Inclusive sobre esse assunto a questão já respondeu. Pela ordem. Pode responder uma pergunta? A senhora não afirmou que a senhora Solange Almeida esporadicamente usava o login do seu Eduardo Cunha para perguntas? Ela não falou isso pela ordem, excelência. Não foi dito isso. Eu deixei a defesa perguntar, doutor. É só se o senhor porque, deixar me perguntar, fica não, difícil. É porque quando Vossa Excelência fala desse jeito, Vossa Excelência tem induzindo. Foi exatamente o que a testemunha falou. Doutor, na verdade, não foi dessa tá forma que ela falou. perguntando se a testemunha falou isso, a testemunha confirma ou não confirma. Porque não foi exatamente o que ela falou. Ela falou uma série de coisas. Nós vamos ouvir a testemunha e vamos responder. Certo? Então, a testemunha falou isso? A senhora falou isso? A testemunha tem a oportunidade de dizer assim, não falei isso. Se a gente olhar no áudio, a gente poderia até contar, ela não falou isso, ela falou da comissão. Doutor, tem defesa sua questão de ordem. Pode fazer a pergunta novamente? Só um minutinho, senhor. Pois não. Pode fazer? Em relação à proximidade que eu falo da função parlamentar, a senhora não comentou que o login do seu Eduardo Cunha era usado por vários parlamentares, inclusive a deputada Solange Almeida? Foi isso que a senhora afirmou? Não falei isso não, doutor. Eu falei o seguinte, que assim, eu usava o login do deputado porque tinha logava o computador e ficava lá o dia todo logado com aquele login dele que era mais amplo. E fazia os trabalhos, que meu trabalho era trabalho dentro do processo legislativo, que era fazer parecer de medida provisória, de projeto de lei, requerimento. Requerimento, naquela época, hoje eu não estou mais em comissão. Quando eu ficava nas comissões, requerimento era uma proposição muito pedida, muito demandada. Foi isso que eu falei, não é que a deputada Solange usava o login dele, eu não falei isso. Certo. Eu não sei de relacionamento dos dois, eu desconheço. Certo. A senhora, a deputada Solange, ela costumava fazer muito requerimento em relação a verbas públicas, aplicação de verbas públicas? A senhora se recorda, algo nesse sentido? Não, volta a repetir, senhor, eu não lembro de mérito. Eu não lembro de assunto. A deputada Solange, ela demandava, ela pedia algumas coisas. Dentre elas, pedia, vez por outra, de fazer requerimentos. Agora, para mim, isso era uma coisa rotineira, o senhor entende? Eu não vou lembrar. Por mérito, eu não vou lembrar. Satisfeito. Não é só ela, não. Outros parlamentares também, entendeu? Certo. A sede de acusação tem perguntas? O juiz não tem questões a serem colocadas, então vou declarar encerrado o depoimento da senhora Maria Cláudia de Vasconcelos. Pode interromper a gravação.